Bueno, buenas. Muito bom dia para todas e todos e muito obrigado então pelo convite. Eu também vou me desculpar, eu não tinha a apresentação ainda pronta, mas tudo bem. É um tema que a gente vem trabalhando há longo tempo e debatendo desde muito tempo. Então eu tomei algumas notas para essa mesa. Que se chama Estratégias Políticas, e vou ressaltar o de políticas, para o direito à saúde. E então vou ressaltar o de políticas, por quê? Porque desde ontem a gente vem conversando de que isso é um assunto de políticas e de economia política. Então, a gente pode falar que nessa tarefa da problematização sobre esse tema, eu gostaria de começar e vou partir então desse princípio com essa pergunta que gerou Mário Hernandes na sua apresentação. Porque para nós, que nós possamos avançar no desenho estratégico de política, uma das perguntas que a gente tem que se fazer é, que eu anotei, é que tenha feito impedimento na região, particularmente, quais têm sido as coisas que têm impedido para avançar para um sistema universal, único, público de saúde. Porque a gente teria que fazer uma revisão do que a gente tem feito bem, o que tem feito mal e o que a gente não tem feito, para então avançar para esse sistema e então ter a saúde como um direito. Em primeiro lugar, a gente reconhece que a saúde é um direito e a gente reconhece desde já tem muito tempo, vários anos. É um debate que a gente vem dando desde anos. Faz anos, particularmente no caso da Venezuela, eu vou fazer referência em vários aspectos da Venezuela, claro. Na Venezuela, já desde a década de 90, quando a gente está aprovando a Lei 100 em Colômbia, e que a gente pretendia privatizar a saúde, na Venezuela a gente já estava fazendo o mesmo debate entre o público e o privado, inclusive com planteios em contra dessa Lei 100 da Colômbia e contra o que efetivamente foi a privatização na Venezuela. Na Venezuela a gente privatizou o sistema no ano 98. O que aconteceu foi de que é o mesmo estilo da Lei 100. E o que aconteceu foi de que em 99, quando chega então a Revolução Bolivariana pela Constituição, a gente reverteu aquela privatização. Eles não tiveram tempo de instalar o sistema privado. Mas a gente aprovou por lei. Então, esse é um debate que a gente tem dado tem tempo, onde a gente reconhece a saúde já desde a década de 90, pelo menos no nosso país e nossa região, né? Então, isso por uma parte. Também, claro, temos essa década dos anos 90, no caso de México, etc., essa onda de privatização que marcou então mais um processo neoliberal, a instalação do neoliberalismo em nossa região e no mundo particularmente, mas depois dessa década perdida dos anos 80, particularmente na década dos 90. Então, a primeira coisa a gente reconhece que é um direito, e inclusive a gente reconhece pela Constituição. No caso da Venezuela, não somente a gente reverte automaticamente o processo de privatização, sino que em Venezuela a gente estabelece claramente que a saúde é um direito fundamental. Isso é na Constituição do ano 99. E além disso, vai muito além e estabelece que para ter a garantia da saúde, o Estado vai criar um sistema único público de saúde com os princípios da universalidade, gratuidade, integralidade. Isso está na Constituição. Quer dizer que desde lá a gente conhece a saúde como direito e, além disso, a via e o mecanismo através do sistema único, público, gratuito, etc., de saúde. Então, a pergunta grande já está na Constituição, como vai no debate, porque, inclusive, Mário Fernandes dizia ontem, inclusive, em governos progressistas, tem custado tanto fazer esse avanço ao seu sistema com essas características. E não tão somente em governos progressistas, sino no nosso caso, revolucionário. Então, por que tem tanto custo tão alto? Eu acho que responder essa pergunta é a chave para a gente ter o planteio das estratégias que a gente tem feito, ou que tem se feito mal, ou que a gente não tem feito. Isso por uma parte. E aqui eu gostaria, vou me permitir, de acrescentar ainda outra pergunta, que deixo também para o debate. E a pergunta é a seguinte, é que a gente tem estado fazendo o complexo médico industrial, o capital transnacional, estruturado nesse complexo médico industrial, que a gente mencionado Mário ontem, para sim avançar.
apesar dos governos progressistas, dos governos revolucionários, do reconhecimento da saúde como um direito, eles têm avançado, eles têm estado feito e têm estratégias políticas e, de alguma maneira, eles, apesar da resistência dos nossos povos e dos nossos governos progressistas, eles têm avançado. Então, a gente tem que fazer uma revisão. O que eles têm feito? Particularmente, eu acho que a clave para nós ver, então, o que a gente deve fazer? Mas, sobretudo, e ainda assim, vou ver uma coisa que disse Mario Robert, hoje pela manhã, a palavra cumplicidade. Eu chamava de conivência, mas cumplicidade, porque eles têm avançado. Mas eles não têm avançado sozinhos. A gente tem que compreender que é uma puxa de economia política, é uma luta constante desse grande capital que quer ocupar o espaço, que quer ocupar o espaço da saúde, e bom, e os povos e a vontade dos governos progressistas. Então, ver o que eles têm feito, até onde, desde esses governos, a gente tem permitido, então, que eles façam avanços com essa cumplicidade, com conivência, como parte do sistema. Bom, então a gente começar a procurar estratégias políticas e também conseguir avançar. Então, nesse sentido, eu particularmente identifiquei 4 dos aspectos que seguramente tem mais de que eles têm feito e como eles têm vindo feito, quando falo eles, o complexo médico-industrial de grandes capitais transnacionais, né? Eu identifiquei, então, 4 que eu vou compartilhar com vocês. E também vou fazer a referência à experiência da Venezuela. Quando na Venezuela, na década de 90, vou repetir, se instaurou o neoliberalismo, tem mais de 50 anos na região. Sobretudo a partir da década de 90, no marco desse neoliberalismo, qual foi a estratégia desses grandes capitais para chegar à privatização formal? Uma delas foi do financiamento do sistema público de saúde, o que a gente já tinha como público, e era uma visão de estado de bem-estar dos anos 60, 70, uns mais, uns menos, bismarckianos, mas era um sistema público. Mas eles, como foram desmontando isso no discurso do neoliberalismo, do estado mínimo, de quitar então financiação, porque entre outras coisas não tinha financiação, por quê? Porque a Receita Liberal fala, não vai cobrar imposto do capital, reduzem os ingressos do Estado, então, claro, a saúde também fica reduzida a sua cota do sistema. É um discurso e também, de fato, tem uma redução de financiamento, e isso acompanhado tanto do discurso. Qual era o discurso? O público é mau, é ineficiente, não serve, o melhor então é privado. E assim, então, eles foram penetrando no sistema público, nesse momento da saúde, que estava fragmentado e segmentado, mas que de alguma maneira era mais público que privado. Mas nessa parte de financiação é uma estratégia principal. Eu digo, então, para que a gente faça uma revisão de que conseguimos fazer contra isso ou não permitir esse financiamento, fortalecer o público. E quando a gente fala fortalecer o público, passa então pela financiação pública. A gente não pode permitir que se desfinancie o sistema público, porque esse é um espaço, um serviço de saúde em territórios que vai ocupar então o setor privado, como tem feito. Então essa é tem sido uma das principais estratégias acompanhadas desse discurso. A segunda, então, tem a ver com a apropriação dos próprios recursos públicos. Quer dizer, já tem uma definanciação e, além disso, eles se vêm apropriando de recursos que são públicos. Quer dizer, eles não criaram seu sistema com recursos privados, sino que os recursos públicos eles foram se apropriando disso. E como eles fizeram isso? Bom, eles começaram, ao menos no caso da Venezuela, nesse discurso de que é muito melhor a coisa privada. Então, as pessoas têm que tirar do seu bolso. E tirar do seu bolso tem uma contingência, para eles a saúde é uma contingência da doença. Então, para eles não tem promoção, né? Mas ante essa contingência, como a gente vai fazer que o povo pague? Além disso, uma região que é mais desigual, onde não necessariamente as maiorias têm essa capacidade de pago. Então, eles entram com aquele discurso da intermediação financeira. A intermediação financeira com que recurso? E por isso também é clave o que Mário falava ontem, Mário Hernandes. É quem que administra recursos, quais recursos e quem que administra.
A intermediação financeira que começa com a contratação, então, de pólices de hospitalização, cirurgia, maternidade de funcionários públicos. Então, o próprio Estado, que supostamente deveria financiar o sistema público de saúde, ele pega, então, uma parte muito importante dos recursos para contratar, então, as asseguradoras privadas, associadas, claro, ao setor financeiro, parte desse complexo médico-industrial, as apólices dos seus próprios trabalhadores, incluindo o Ministério da Saúde. Então, imagine, para que a gente tenha um dado relativamente antigo, mas eu dizia, incluindo a Revolução, tem ocorrido para o ano 2006, na Venezuela, o 18% do orçamento de saúde da administração central, nem sequer descentralizada, ia para apólices de hospitalização, surgia maternidade. Esse 18%, para que vocês tenham uma referência, era mais que o orçamento do próprio Seguro Social. Instituto de Seguro Social não é um monto desprezável. Então, eles se apropriaram pela via do discurso da intermediação financeira, vai ser a garantia da situação da contingência, através da apólice de autorização de cirurgia e maternidade. Claro, eles vão debilitando o setor público e vão fortalecendo esse sistema privado, que na lógica do capital permite que eles acumulem mais, concentrem mais, e então tem muito mais poder. E por isso o tema é político e a economia política. Então, bom, esse é o segundo aspecto que a gente tem identificado de como eles têm trabalhado. E qualquer estratégia política para fazer o avanço, a gente tem que passar, então, por ir revertendo esses processos. E, claro, também uma outra forma de apropriação dos recursos públicos tem sido pelo tema da aquisição de insumos, de compras, os medicamentos, os insumos, a tecnologia, os equipamentos médicos, tudo são principalmente do setor privado. Então, claro, são recursos públicos que vão, então, por essa via, pela compra de medicamentos, de insumos, etc., para o setor privado. Mas, além disso, com uma característica muito particular, que essa anedota eu vou contar, então, na passantia depois no Ministério da Saúde. Os ministérios estão com uma estrutura, no caso da Venezuela, pelo menos, estão criados, a sua estrutura está criada para favorecer esses capitais. Então, a gente observava, por um exemplo, que talvez no Ministério da Saúde Coletiva, a gente tem 20 programas de saúde. Mas a área da saúde ambiental, epidemiologia, mas a parte disso, do vice-ministério da rede de ambulatórios e o vice-ministério da rede de hospitais. E também, então, a gente conseguiu ver de que, sendo todo esse vice-ministério do mesmo ministério, eles compravam os mesmos medicamentos para as mesmas pessoas. Então, compravam de 2 e 3 vezes a mesma coisa. E, claro, isso beneficiava quem? Os grandes capitais, né? Do complexo médico-industrial. Então, essa falta de controle, essa falta não é uma casualidade. Está organizado para isso, eles vêm organizando dessa maneira. E esse é um dos aspectos, então, que parece muito técnico, muito detalhado, que a gente tem que considerar. Claro, porque são recursos, e são recursos escassos. A outra forma de apropriação, então, somente estão compartilhando alguns dos aspectos de recursos públicos, estão com as letras pequenas dos contratos de hospitalização, de cirurgia e maternidade. Muito bem, nós então cobrimos até essa parte. Essas enfermidades aqui, essas doenças aqui a gente não vai cobrir. Até onde chega o paciente quando acaba a cobertura? O sistema público, claro. Então, o sistema público é aquele que finaliza trabalhando, fazendo trabalho que supostamente eles, como privados, iriam fazer em primeiro lugar. Então, as pessoas com doenças terminais, em terapia, acabam enviando, então, para o sistema público. E o terceiro aspecto, isso forma parte da apropriação dos recursos. Um terceiro aspecto, então, é que eles fazem a gente cada vez mais dependente do complexo médico-industrial. O tema de medicamentos, insumos, tecnologia é a clave. Mas, então, além disso, eu volto para o tema da conivência, da cumplicidade. O monopólio da indústria farmacêutica é um monopólio legal. É um monopólio criado pelos próprios Estados, no momento em que eles levaram para a saúde mundial do comércio. E eles aprovaram os direitos de propriedade intelectual. O que está aprovando, então, é a exclusividade da indústria farmacêutica
para então investigar, desenvolver e produzir e suministrar medicações, os insumos, etc. Então tem sido criado pelos próprios estados. Primeiro, o fato de ter levado para a Organização da Saúde, para a Organização Mundial do Comércio, e depois, apesar de que tem uma exceção, que é a de Doha, que supostamente emergências públicas e sanitárias, a gente se levanta direito, mas a gente tem visto na pandemia, de que a emergência pública e tudo foi na pandemia, e no entanto, as 10 empresas farmacêuticas da vacina, eles não cederam tecnologia para o tema da produção da vacina. Então, esse aspecto da dependência de insumo, medicamentos, etc., em geral, é um aspecto muito importante da apropriação. Porque, por exemplo, na época do Covid, quem financiou 80% a investigação e do desenvolvimento da vacina foram os governos. Os governos têm feito financiamento, não foi o setor privado que botou dinheiro, eles deram às empresas ou aos governos, mas eles também já tinham feito a compra adiantada da vacina. Quer dizer, eles financiaram e vacinaram. E o último ponto, então, é o tema do que a gente já falou, dos recursos humanos, do pessoal de saúde. Particularmente na Venezuela, os médicos, enfermeiras, pessoal de saúde, eles se graduam em universidades públicas, mas não necessariamente, quase não tem universidade privada para a formação de médicos. Essa outra pessoa de saúde. Mas então finaliza que tem a ver com o mesmo neoliberalismo, com as políticas de reduzir os salários na administração pública, eles terminam todos no setor privado. Então, se soma todos esses 4 pontos, eu acho que a gente tem que rever as estratégias políticas por rever o que eles têm feito. O que a gente tem feito para, inclusive, de alguma maneira, permitir que eles entrem, a gente começar a fazer para que isso não ocorra mais, e então de outras políticas para a gente também avançar na construção desse sistema único, universal e público, para então garantir o direito à saúde universal.